Qual é a história da Michonne antes de conhecer o grupo do Rick em The Walking Dead? O que ela fazia antes do início do apocalipse? É uma vida diferente do que a gente imaginava? Era uma vida tranquila? Era uma vida difícil? Como que foi a virada, né, do mundo pra ela? Como é que foi o início do apocalipse até ela chegar ali no grupo? E as várias curiosidades, tanto de produção quanto da própria personagem na história, que muita gente não sabe. Sim, nesse vídeo eu vou contar o passado da personagem, o que aconteceu com ela. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, pra gente falar mais precisamente de uma história de um dos personagens, do passado de um deles, né? No caso da Michonne, mas claro, você que tá assistindo esse vídeo já tá aberto aí pra você colocar nos comentários qual outro personagem que você quer que eu conte a história do passado, mais detalhes que às vezes a maioria das pessoas não sabem, né? E vamos lá, quero recomendar demais que você deixe esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva aí no canal pra você não perder nada. Logo tem trailer da série de Rick e Michonne. E seguinte, né, vamos lá, vamos falar da Michonne, essa personagem que foi introduzida em The Walking Dead aí na segunda temporada. Muita gente confunde, acha que foi na terceira, porque é ali que ela aparece mais efetivamente, mas a introdução de verdade dela foi ali no último episódio da segunda temporada, quando ela aparece ali com os zumbis, com as correntes, aquela coisa toda. E aqui, né, a gente já tem uma curiosidade pra começar, antes da gente falar da história, né, que neste momento, quando ela aparece a primeira vez, ali na segunda temporada, salvando a Andrea na floresta, após as tretas da fazenda, pois é, aqui ainda não tinha sido escolhida a atriz da Michonne, quem interpretaria ela, não tinha sido escolhida Danai Gurira. Pois é, os próprios produtores já confirmaram no Talking Dead, que é o programa lá da AMC de curiosidades, que pra gravar essa cena da segunda temporada, eles só se basearam na Michonne dos quadrinhos, colocaram uma dublê, uma pessoa ali contratada como dublê pra fazer cenas de ação, sem mostrar o rosto de forma provisória, pra depois escolherem quem seria verdadeiramente a atriz da Michonne. E aí a gente entra em outra curiosidade, a gente vai trazer algumas aqui pra gente chegar na história. Danai Gurira, sim, a atriz que a gente conhece como Michonne, não foi a primeira escolhida de cara, né, depois dos testes e tudo mais, pra ser a Michonne. Teve uma outra atriz definida pra ser ela. Tipo, já tinham escolhido, já tinham batido o martelo, tá definido, vai ser ela, e já tava quase direcionando pra época da gravação, outro rosto. Sim, tá aqui a foto da atriz, a primeira escolhida pra ser a Michonne, chamada Rutina Wesley. Sim, que inclusive essa foto aqui é da participação dela na série The Last of Us. Ela vem em The Last of Us na primeira temporada como Maria e tudo mais. E sim, ela já tinha sido definida, ela ia ser a Michonne. Só que aí o que aconteceu? Antes de começarem as gravações da terceira temporada e seguirem para que ela pudesse gravar, quem interferiu na situação foi Robert Kirkman, o criador de The Walking Dead, o criador da história original dos quadrinhos, que participou muito, influenciou muito nas primeiras temporadas da série de TV em si. Pois é, ele que interferiu ali antes de começarem a gravar com aquela atriz e fez com que a produção repensasse e acabasse escolhendo Danai Gurira. Sim, a gente não sabe como foi a relação, provavelmente foi uma mudança bem de boa, a atriz lá não ficou tão revoltada com isso, porque ela tinha outros trabalhos, e inclusive a Rutina Weasley acabou voltando a The Walking Dead mais pra frente e acabou aparecendo numa das últimas temporadas da série, né? Pra quem não se lembra, essa atriz que seria a Michonne teve uma participação na 9ª temporada de The Walking Dead, ali se eu não me engano, o episódio 14, que é o episódio dos flashbacks da Michonne, de quando ela tava grávida ali, nos anos após o desaparecimento do Rick, que ela acabou aceitando um grupo ali em Alexandria. Esse grupo de crianças traiu, né? Eram liderados por uma mulher e eles são responsáveis pelas cicatrizes que Michonne e Daryl têm. Pois é, Rutina Weasley vem como Jocelyn, o nome da personagem, né? Que é uma amiga de muitos anos da Michonne, uma amiga de antes do apocalipse, que por isso que a Michonne aceita o grupo e tal, mas logo ela trai e essa personagem acaba morrendo no mesmo episódio que ela aparece. Sim, tá aí mais uma curiosidade. Uma outra muito importante também, que essa é pouco comentada pra gente poder partir pra história, né, é que Michonne poderia ter aparecido no primeiro episódio da série, primeiro episódio da primeira temporada. Sim, nos planos iniciais do Frank Darabont, que era o showrunner da série na época, Michonne, né, que já existia na história em quadrinhos ali, ia fazer uma aparição rápida ali, só uma participação especial, um teaserzinho de alguém que viria pra frente. Ela já ia aparecer no primeiro episódio da série, só misteriosamente. Depois o Darabont pensou novamente, acabou tirando, deixando a história mais fluida, sem
tantas adições assim. Só que, claro, vamos pro foco da personagem em si. Da onde ela veio, qual que é a origem, a história da personagem ali de início. Pois é, pra gente começar essa história, com base no que já foi contado, inclusive de bastidores e histórias da série, a gente tinha que ir pra uma entrevista da própria atriz. É, que bem no início, quando ela começou a aparecer na série, começou a trabalhar ali, Danai Gurira deu uma série de entrevistas contando mais sobre sua personagem e o que ela era. E durante uma dessas entrevistas, inclusive lá no Talking Dead, a atriz contou que Michonne veio de uma família de classe média, inclusive do ramo acadêmico, e por isso arte e literatura fizeram constantemente parte da sua vida. Esses são os detalhes iniciais que a gente soube da personagem. Não era muito rica, mas também não era pobre. Só que, claro, que a história de The Walking Dead em si foi contando isso em mais detalhes. No caso, por The Walking Dead mesmo, por cenas de flashback ali, foi revelado que Michonne, antes de começar o apocalipse, tinha uma vida boa ali num apartamento no centro de Atlanta, sim, ela vivia em Atlanta, onde mais precisamente, né, ela vivia ali acompanhada do seu namorado Mike e o seu filho. Sim, Michonne tinha um filho de 3 anos chamado André Anthony, né, o nome mais correto, que ele aparece nas cenas de flashback ali que a gente tem na 4ª temporada, e ali a gente descobre um pouquinho mais. Somado com essas cenas e o que foi revelado pós-produção depois, dá pra saber que antes do apocalipse eles gostavam de receber visitas, fazer jantares refinados em casa, eles tinham uma vida de muita qualidade, e inclusive a própria Michonne tinha uma vestimenta completamente diferente, um visual completamente diferente do que ela adotou aí em The Walking Dead depois do início do apocalipse. Ela tinha um visual cheio de acessórios, preocupava aparentemente muito com esse visual, e também na história é revelado que ela gostava muito de frequentar algumas amostras de arte. Só que aí a gente tem que ir pro ponto quando começou o apocalipse, né? O que aconteceu? De acordo com as cenas ali, dá pra entender que quando começou o apocalipse, Michonne conseguiu encontrar uma katana. Na série não tem detalhes de como ela encontrou, apesar de nos quadrinhos ter um pouquinho mais, mas pouco tempo depois do início ela passa a ter essa katana e começa a usar ela pra se defender. Mas um outro detalhe além é que logo quando começou, ela, o seu namorado e o seu filho se juntaram a um amigo ali chamado Terry, e eles acabaram se juntando a um acampamento de sobreviventes. Provavelmente algum dos acampamentos que se formou nos arredores de Atlanta, dos vários que se formaram, né, quando começou o apocalipse. Inclusive, na própria história dá pra entender que por um momento eles permaneceram otimistas de que a situação ia melhorar, de que tudo ia voltar ao normal em algum momento, eles só precisavam esperar. Só que não foi o que aconteceu. E aí o que é revelado na história por meio desse flashback traumático da Michonne, também a própria personagem contando depois, é sobre esse namorado e esse amigo, né, como eles acabaram virando os zumbis que acompanharam a Michonne no apocalipse. A gente vê esse trauma aí, né, das lembranças da Michonne, vendo eles aí sem braços, porque foi o que ela fez, né, depois que eles foram zumbificados. Mas a história mesmo conta que nesse acampamento onde eles estavam, em algum momento ele foi atacado. E o pior de tudo é que esse acampamento foi atacado quando Michonne estava numa expedição sozinha de busca por suprimentos. Ela tinha deixado seu namorado Mike e o amigo Terry cuidando do filho dela, André Anthony, só que os dois se embebedaram, beberam muito, é o que a Michonne conta. E por conta disso, por conta dessa irresponsabilidade, não foram capazes de proteger o filho da Michonne de 3 anos, que acabou morrendo pros zumbis que atacaram o acampamento. A partir disso, pela raiva que ela ficou de ter perdido seu filho por irresponsabilidade de terceiros, ela deixou com que Mike e Terry se transformassem em zumbis. Não prestou nem socorro, nem muita ajuda pra eles, né? Eles já tinham sido mordidos no ataque, é o que ela conta da história, e ela só deixou eles se transformarem. E com isso, né, começou a utilizar deles como uma funcionalidade, né? Começou a vagar sozinha ali, né, nesse mundo apocalíptico, sempre acompanhada de 2 zumbis acorrentados, sem mandíbulas e sem braços, né, que eram justamente os zumbis do seu ex-namorado Mike e do Terry, os responsáveis por o filho dela ter morrido, passando a usar os zumbis deles, né, pra se proteger de outros zumbis, conseguia camuflar e andar com mais tranquilidade no meio da floresta. Foi uma estratégia que a própria Michonne criou ali. Inclusive, por algumas vezes durante as temporadas e episódios de The Walking Dead, depois de perder esses zumbis iniciais, que eram do amigo e do ex-namorado, ela acabou replicando em outros zumbis pra continuar com isso. Também, né, quando ela deixou The Walking Dead pra ir procurar o Rick, né, sozinha, no episódio 13 da 10ª temporada, ela fez a mesma coisa, cortou o braço de alguns zumbis, foi seguindo até encontrar aquele grupo de sobreviventes ali que direcionou ela pra um outro grupo muito maior que tava migrando pro norte, que ela se juntou. E essa história desse grupo e dessa continuação da Michonne até chegar no Rick vai ser contada em The Ones Who Live, a série de Michonne com Rick, que estreia 25 de fevereiro de 2024. Pois é, essa é a história da Michonne em The Walking Dead na TV, né, na série em si. Uma outra curiosidade adicional também extra, que poucos comentam, é que a Michonne, né, nos quadrinhos, ela aparece na edição 19, e justamente a primeira vez que ela apareceu na série The
Walking Dead foi no 19º episódio. Se somar todos os episódios até onde ela apareceu ali, tinham 19. Pois é, meu querido, é cheio de curiosidades bem diferentes e sobre outros personagens tem várias outras que você às vezes pode não saber, até sobre a história de origem, né? Coloca nos comentários qual outro personagem você quer saber mais, se inscreva no canal pra você não perder nossa cobertura gigantesca sobre a série de Rick e Michonne que a gente vai trazer. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!